Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Iluminados pelo Espírito. Existem pelo menos 3 textos que aparecem aqui. Eu vou me dedicar ao último deles, que é 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21. Eu te desafio a ler os outros 2, que são muito importantes também. O texto diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Quando pensamos no poder que existe na palavra de Deus, precisamos nos lembrar que esse livro é muito mais do que um aglomerado de palavras. Aquilo que se encontra em suas páginas não é apenas uma descrição daquilo que aconteceu no passado ou de coisas que passavam pela cabeça dos seus autores. Pedro vai mencionar que homens santos ou separados falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a eles essas palavras e eles a registraram com suas próprias palavras, mas o conteúdo é a palavra de Deus. Então, quando você olha para aquilo que a Bíblia vai mencionar, a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe qual é o poder que existe nela? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai mencionar que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus é o poder que existe na palavra de Deus. O mesmo poder que agiu para fazer com que Cristo voltasse dos mortos é o poder que existe na palavra de Deus. Até porque Jesus é a palavra encarnada. Lá em João, no capítulo 1, a partir do verso 1, João ele vai mencionar: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas através da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Mas a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A palavra, ela é uma descrição, essa é uma descrição, na verdade, daquilo que Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, menciona. No princípio criou Deus o céu, a terra, porém, ela sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então disse Deus: haja luz. Aqui a palavra de Deus, tudo foi criado através da palavra. A expressão "e disse Deus" vai aparecer em todos os dias da criação. Tudo surgiu a partir da palavra de Deus. E o que João está dizendo é que essa palavra de Deus é, na verdade, uma pessoa. É a segunda pessoa da Trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo estavam intimamente associados no contexto da criação da Terra. Mas quem falou e as coisas apareceram foi a segunda pessoa da Trindade. O mesmo que depois da encarnação se tornou Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que a Bíblia também vai dizer que no passado o Senhor Deus falou aos pais através dos profetas, e nos últimos dias falou a nós através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Cristo Jesus é a palavra encarnada de Deus. O poder de Cristo, o mesmo poder, aquele que fez com que mortos voltassem à vida, com que leprosos fossem purificados e que vidas fossem transformadas, é o poder que existe na palavra escrita de Deus. Quando ela é colocada na nossa vida, ela nos transforma. Foi exatamente isso que aconteceu com Martinho Lutero, um monge que buscava na religiosidade encontrar uma razão para a sua vida, mas que não conseguia. Faltava-lhe alguma coisa. Entretanto, em determinado momento, ele se deparou com uma Bíblia em latim, na biblioteca do mosteiro onde ele se encontrava. E ele começou a ler a Bíblia, devorando cada uma das suas palavras. E ele vai mencionando que a Bíblia, ele vai descrever a sua primeira experiência com a Bíblia, dizendo as seguintes palavras: ó, que Deus dê esse livro para mim. Ele queria que esse livro estivesse à sua disposição. Mas ele ainda sabia ler tanto o latim, também sabia ler o hebraico e o grego. Ele tinha estudado teologia. Mas ele começou a pensar, a partir daquele momento, nas pessoas que não tinham o mesmo privilégio que ele. Ele não apenas conhecia as línguas bíblicas e também o latim, como também ele tinha acesso a um exemplar da Bíblia que havia
na biblioteca do seu mosteiro. E as outras pessoas que não tinham contato com isso? Ali surgiu no coração de Martinho Lutero o desejo de ter um contato com a Bíblia, porque e ao mesmo tempo de colocar a Bíblia à disposição das pessoas. Até porque ele tinha tido esse contato com a Bíblia. Esse amor à palavra de Deus só surge quando nós temos a oportunidade de poder devorar as suas palavras. Um outro reformador que teve a oportunidade de alguma forma expressar aquilo que ele pensava a respeito da Bíblia foi John Knox. John Knox, quando estava sendo interrogado na verdade, um agrupamento de clérigos, de líderes políticos dirigidos por Maria, rainha da Escócia, que em determinado momento daquela discussão, daquele interrogatório, se vira para o reformador e ela faz uma pergunta para ele. Ela diz assim: você interpreta as escrituras de uma maneira, e eles, os professores católicos romanos, que estavam também mencionando aquilo que eles achavam que deveria ser o modo pelo qual a Bíblia deveria ser interpretada, claro, de acordo com as tradições da igreja, pelo menos era essa a perspectiva. E ela vai dizer, e eles, os professores católicos romanos, as interpretam de outra maneira. Em quem deveria acreditar? E quem deverá ser o juiz nesse assunto? John Knox parou por um momento, olhou de forma respeitosa para a Rainha Maria e disse: creia em Deus, e claramente Ele falará através da sua palavra. E além do que a palavra lhe ensina, não creia nem em um e nem em outro. A palavra de Deus é clara por si mesma. E se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser que os que obstinadamente querem permanecer em ignorância, assim o façam. Ou seja, John Knox vai dizer para a rainha: você quer saber a verdade? Você está preocupada porque eu digo uma coisa e outros dizem outra? Tudo bem, vamos fazer uma coisa? Vá para a Bíblia, escute o que ela tem a dizer a respeito do tema. Se surgir uma situação complexa, pergunte para ela. E ela vai te mostrar em outras partes como interpretar aquela parte mais complicada, porque a Bíblia é a sua única intérprete. E mais do que isso, você vai contar com o mesmo Espírito Santo que esteve revelando a sua verdade aos profetas e apóstolos. Ele vai te iluminar para que você seja capaz de entender aquilo que foi revelado lá no passado. Esse princípio serviu como base para a reforma protestante. Ninguém deve ser juiz em relação à experiência do outro, em relação à palavra de Deus. Todos são chamados a ir à Bíblia, a beber das suas palavras e, ao mesmo tempo, a estabelecer uma experiência forte com o Senhor através dela. Amanhã nós teremos a oportunidade de nos aprofundar ainda mais nessa mesma ideia. É tanto que o tema que estudaremos será somente Cristo, somente a graça. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque ela se explica a si mesma. Porque nela descobrimos o plano da redenção, como encontrar o caminho da salvação e da vida eterna. Nos ajude a gastar tempo com ela. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?